a Deus. Eita Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Obrigado, grupo de louvor. Glória a Deus por isso. Como o presbítero Rogério disse, meu Deus, olha, sabe aquele louvor antigo? Parece que o céu desceu, aqui está cheio de anjos de Deus. E eu acredito que aí na sua casa não seja diferente, porque é o mesmo Espírito, amém? Meus irmãos, glória a Deus que nós ainda temos o fôlego da vida para estarmos mais uma vez aqui e vocês aí para ouvirmos junto a palavra do Senhor, amém? Eu convido meus amados irmãos a abrir a palavra lá no livro de 2 Reis, 2 Reis capítulo 5, 2 Reis capítulo 5, essa é uma história bíblica muito conhecida de todos nós, de todos os irmãos, né? Várias pessoas já pregaram, eu inclusive já preguei, ministrei sobre essa palavra, mas como diz a própria Bíblia, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Então hoje eu creio que essa palavra não só falou grandemente ao meu coração, mas vai falar grandemente ao seu coração também, amém? Livro de 2 Reis, capítulo 5, o versículo de número 1, a palavra do Senhor diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. Só até aí, meus irmãos. Glória a Deus. Continue com a sua mente conectada aqui na palavra do Senhor. O Senhor já foi falando com você na abertura desse culto, quando o homem de Deus se levantou aqui e saudou você com a paz do Senhor, e você abriu a sua boca e disse um amém. Glória a Deus por isso. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, acordaram hoje e nesse horário não teve a oportunidade de dizer esse amém, mas eu glorifico a Deus pela tua vida que você está ouvindo. Você ainda tem o fôlego da vida, amém? Meus irmãos, Naamã, essa reflexão, vou falar um pouco desse varão, como diz a palavra, um varão, um homem valoroso, mas porém leproso. Naamã, como diz a palavra, era o comandante do exército do rei da Síria. Ele comandava tudo, meus irmãos, tudo. Na época de hoje, era como o homem comandasse a aeronáutica, a marinha, o exército, a polícia militar, a polícia federal, a força nacional. Era ele o homem de frente, era ele que falava e os homens obedeciam. Era o rei, depois era Naamã. Era um homem poderoso naquela época, tinha muito poder delegado a ele, e ele delegava as funções. Esse era Naamã. Naamã, ele tinha tanto poder, tanto status, que ele virou naquela época uma celebridade. Todos queriam ver Naamã. Quando Naamã estava numa certa cidade, Naamã está ali, eu vou lá ver quem é esse homem poderoso. Nossa, eu vou lá, eu vou ver quem é ele, eu quero chegar perto dele, para falar para os meus amigos, para os meus irmãos, a minha família, que eu já vi Naamã. Olha só, eu creio que naquela época tivesse celular, as pessoas iam correr lá para tirar uma selfie, e Naamã lá no fundo.
Não é assim que nós fazemos hoje, quando nós vemos uma celebridade, alguma pessoa importante, ainda mais no cargo de Naamã. Olha só, Naamã é como se fosse hoje aí um Sérgio Moro, um General Mourão, né? Homem, onde tivesse, fala, nossa, esse homem é poderoso, esse homem fala e as pessoas obedecem, esse homem aí é o que manda prender e o que manda soltar, esse daí é o Naamã. Estão percebendo quão grande era Naamã naquela época? E nisso, Naamã ficou com tanto poder, ele também ficou soberbo. Ele ficou orgulhoso. Orgulho, o homem tinha orgulho de ser de uma alta patente dessa, né? Ele se tornou orgulhoso, soberbo, aquela pessoa soberba. Ele se tornou assim. Esse era Naamã. As tropas de Naamã, um dia, nas suas buscas implacáveis de guerra, de cercar o país da Síria, de buscar mais territórios, um dia entraram na terra de Israel, a terra do nosso Deus vivo, lá de Israel, a terra. Chegaram lá e prenderam algumas pessoas e saíram daquela terra, e dentre essas pessoas foi presa uma moça, uma menina, uma israelita. Pegaram essa menina à força, tiraram ela à força da terra dela, tiraram ela à força do país dela, pegaram, levaram como escrava. E Naamã falou assim para aqueles homens: e aí, o que rendeu hoje aí nas passeatas de vocês aí? O que rendeu hoje nas vigílias de vocês? Ah, nós passamos lá em Israel, pegamos lá alguns escravos, algumas moças. Ah, tem alguma moça lá? Tem. Então leva lá para ajudar minha esposa lá em casa. Minha esposa está precisando lá para limpar o chão, para lavar a roupa, para lavar as minhas faixas. Está precisando. Leva essa daí, essa escrava lá, para trabalhar lá em casa lá. E os soldados todos obedeciam. Naamã fez conforme a palavra daquele homem. Levaram a mocinha lá. E essa moça, essa israelita, tirada lá daquela terra, aonde ela conhecia Deus, aonde ela sabia que lá na terra, naquela terra, existia um profeta do Senhor. Ela sabia de tudo isso, ela sabia, ela conhecia a palavra do Senhor, porque os pais dela, desde aquela época, desde quando ela era mais pequenininha, ensinavam a palavra para ela. Eles ensinavam: ensine a criança nos caminhos que deve andar, para quando a criança cresça, não se desvie da palavra. É Bíblia. E os pais dela ensinavam isso para ela. E aquela moça, ela guardou a palavra de Deus no coração dela, para que ela não venhasse pecar contra o Senhor. Então essa moça começou a trabalhar lá na casa, na mansão de Naamã. Começou a trabalhar, foi pegando a confiança da patroa dela, a esposa de Naamã, e foi se indagando, trabalhando cada dia mais e mais. Ela foi gostando, aprendendo os costumes, a moda da casa. E a esposa de Naamã foi gostando dela, foi falando para ela o jeito que ela deveria fazer, e ela foi trabalhando lá. Aí um dia, fazia alguns dias que Naamã não voltava para casa, e ela, essa moça, na sua simplicidade, creio eu que perguntou para sua patroa: minha senhora, e o senhor Naamã, ele vai vir hoje para o almoço? A esposa dele falou: não, ele deve estar em alguma terra por aí. Ela falou assim: ah, eu queria que ele fosse lá em Israel, lá em Samaria, porque lá existe um profeta do Senhor, e o profeta pode curar essa lepra do meu senhor. Daí, imagino eu que a esposa do Naamã falou: mas será que ele pode? Naamã, ele já fez tudo quanto é tratamento, já gastou mundo de dinheiro, e nada, aquilo ali, aquela doença que ele tem, nada pode. E a menina disse:
mas lá existe um Deus que tudo pode. Meus irmãos, dali aquele dia passou algumas horas, Naamã chegou. Naamã chegou na casa dele, aquela porta se abriu e Naamã entrando naquele corredor, soldados, servos, escravos de cada lado, e ele ia tirando o capacete e um ia pegando, ia tirando as vestes, um ia pegando e tal, até chegar lá na frente, ia tirando as faixas enroladas em todo o corpo, por causa da lepra, aquela faixa cheia de sangue, cheia de pus, e Naamã desenrolando aquilo lá, a esposa dele ajudando, ele ali, tirando toda a faixa dele, aquele mau cheiro, por causa da pele podre, a pele ali estava em decomposição em alguns pontos, e ali, a esposa ajudando, daí a esposa dele falou para ele assim: amor, sabe aquela mocinha que trabalha aqui em casa? Que mocinha, mulher? Você acha que eu vou saber dentre tantos empregados, entre tantos servos, eu vou saber quem que é? Não, aquela mocinha que você pediu para trazer aqui para ser minha serva, a minha escrava, que limpa o chão, que lava suas faixas, aquela mocinha que veio lá de Israel. Ah, eu acho que eu sei quem que é, mas o que tem essa mulher? O que você está falando dessa menina para mim, mulher? Não, é que ela conversou comigo e ela falou assim, que ela desejava que você fosse lá para a terra de Israel, porque lá existe um profeta que pode curar essa doença sua. Ela falou que lá existe um Deus vivo que pode acabar com seus problemas. Lá existe um Deus vivo, fiel, para te restituir a sua saúde, dar um milagre que você precisa. Daí Naamã ouviu a esposa dele: deixa isso para lá, mulher, não quero saber de conversa não. Traga o prato para a mesa aqui que eu quero comer e dormir, estou cansado. Então ele dormiu, mas ficou matutando na cabeça dele. Naamã não tirava aquilo lá do pensamento. Acredito eu que ele até sonhou com isso daí. No outro dia cedinho, sem demora, nem café Naamã tomou, já chegou trocando de roupa tal, preparou o cavalo, foi lá no palácio do rei. Chegando no palácio do rei, ele contou essa história para o rei da Síria. O rei da Síria chamava naquela época Ben-Hadad. Meu senhor, meu rei, lá em casa tem uma serva, uma criadinha lá, uma empregada, que ela veio lá da terra de Israel, e ela falou que lá tem um homem, que se ele quiser, ele pode me dar saúde, tirar essa lepra do meu corpo. Daí o rei, como gostava muito de Naamã, o rei Ben-Hadad gostava muito de Naamã. Daí ele falou assim: Naamã, não só eu te autorizo ir lá, ver quem é esse homem aí para te curar, mas como também eu vou escrever uma carta aqui, e eles vão ter que cumprir conforme essa carta aqui. Eu vou endereçar essa carta aqui lá para o rei de Israel, lá para Jorão, e ele vai ter que ler isso daqui e fazer conforme aqui eu estou solicitando, beleza? Pode pegar os seus homens aí e ir para lá, e toma essa carta. Naamã, sem demora, pegou a carta do rei da Síria e partiu para Israel. Chegando lá em Israel, entrou no palácio do rei Jorão, e falou para ele: Senhor, quem me enviou aqui foi Ben-Hadad, o rei da Síria, e eu trouxe essa carta para o Senhor. Daí quando o rei Jorão leu a carta, quando ele leu, ele não acreditou, ele rasgou as vestes dele de tanta raiva que ele ficou, e ele falou: certamente eu sou Deus para curar esse homem da lepra? Será que eu sou Deus para dar a vida e a morte? Não, vocês estão loucos, vocês vieram aqui atentar contra mim, atentar contra a minha terra. Daí Naamã falou: não é isso não, é outra coisa. E nisso deu uma confusão naquele momento, e o profeta Eliseu ficou sabendo do que estava acontecendo ali. Daí Eliseu mandou um servo falar: escuta, rei Jorão, mande Naamã até a mim,
aí ele saberá que há profeta em Israel. Mande ele aqui para mim, que aí eles saberão que há Deus em Israel. Mande ele para mim, que saberão que quando Deus abre a boca, a promessa chega. Quando Deus abre a boca, você fica sarado. Quando Deus abre a boca, o milagre acontece. Então manda ele aqui para mim, aqui, que eu vou dar um jeito. E foi isso que o rei de Israel fez. Falou: olha, segue por aqui, vai nesse caminho, vai ter um cume ali, um monte chamado Carmelo. Lá tem um homem, um profeta chamado Eliseu. Fale com ele lá, vê o que ele ajeita para você lá. Fale com ele lá. Então saiu Naamã no seu carro, cheio de soldados, e foi seguindo a rumo à casa do profeta Eliseu. Chegando, antes de chegar na casa de Eliseu, já veio um menininho correndo lá. Um menino correndo. Daí pararam os carros, as carruagens todas. E o menino falou: você que é Naamã? Ele disse: sou eu mesmo. Cadê o profeta Eliseu? Eu vim aqui falar com ele. Daí o menino falou assim: ó, Eliseu pediu para eu vir aqui para falar para o Senhor descer lá embaixo no rio e dar 7 mergulhos lá. Desce lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhos lá. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O menino falou isso: desce lá e dá 7 mergulhos. 7 mergulhos. Aí Naamã ficou indignado. Espera aí, ele nem vai me atender? Eu saí lá da Síria, vim aqui para esse moleque, ele veio aqui falar para mim o que eu devo fazer. Falou para mim lá naquele rio, aquele rio de água suja, aquele rio de água poluída, e dá 7 mergulhos lá? Você está louco? Por que não me mandou lá nas águas da Síria, lá nas águas de Damasco, na minha terra? Lá sim as águas são cristalinas, lá sim vê os peixinhos coloridos, lá sim a água é cheirosa. Agora vai falar para mim ir nesse rio aqui, esse rio imundo? Não, eu não. Porque ele não veio aqui e passou a mão sobre mim, invocou o Deus dele todo-poderoso, ia passando a mão em mim para eu ficar curado. Agora só assim vem esse moleque e fala para mim: não, vamos embora daqui, vamos embora. E saiu com a tropa, indignado daquele lugar, indignado, muito bravo. Daí veio os seus servos e falou para ele: meu senhor, mas se o profeta mandasse o senhor fazer algo grande, difícil, o senhor não iria fazer? Então, que mais mergulhar naquele rio lá 7 vezes? Vai que dá certo isso daí. Não, você está louco, eu vou descer lá naquele rio, aquele rio fede, eu não vou nesse rio, não sei o que, vamos embora daqui. Mas meu senhor, nós já estamos aqui mesmo, não custa tentar, vamos lá. E outra, olha só que sol quente, está muito calor mesmo, é bom que o senhor se refresque um pouquinho. Se nada der, o senhor se refresca pelo menos. Então tá bom, você me convenceu, vamos lá. Daí seguiu a comitiva de Naamã até o rio. Até o rio. Chegou lá no rio, ele tirou as vestes, e aquela multidão, aquela tropa de soldados só assistindo. Ele deu o primeiro mergulho. Já começou a tirar as coisas grudadas do corpo, né, com nojo, com a arrogância de Naamã. Era quase maior que a sua lepra. O orgulho de Naamã era maior que a lepra dele. A soberba de Naamã era muito maior do que aquela lepra. Então Naamã, ele tinha 2 doenças, ele sofria de 2 doenças para ser curado. A primeira, orgulho, e a outra, a lepra. E assim ele foi mergulhando no rio. E quando completou o 7º mergulho, Naamã saiu dali purificado. Diz a palavra
que a sua carne era como a carne de um menino, como a carne de um garoto. Imagine, meus irmãos, um homem daquela idade, pele surrada do sol, daquele jeito, tudo cheio de lepra, a pele dele ficou como de um menino, porque quando Deus dá bem feito. Quando Deus dá, Ele dá mais do que você imagina. Quando Deus faz, Ele faz tudo perfeito. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, o que eu fiquei matutando nessa palavra, aquela moça que foi tirada lá da terra dela, eu não sei se ela estava indo para a escola no momento, eu não sei se ela estava indo na feira comprar uma fruta no mercado, eu não sei se ela estava cuidando dos irmãos dela, eu não sei o que ela estava fazendo, só que aquela moça estava ali por Israel. Imagine comigo, chega uma tropa da Síria, uma tropa de inimigo, e pega aquela moça à força, e leva, a sequestra ela, leva para outra terra, para outra cidade, para outro país. Imagine a cabeça dessa moça, como não fica? Imagine, meus irmãos, tirar você da sua terra, da sua casa, escravizar você a serviçal na casa de outra pessoa. Imagina como era essa moça. Imagine, ela tinha tudo para conspirar 24 horas contra aquela família. Ela tinha tudo para desejar o mal contra aquele homem, contra aquela mulher. Ela tinha tudo para desejar só o mal, ficar matutando o mal, como ela ia fazer para se vingar. Ela tinha tudo para fazer isso. Isso daí é nítido, não vamos ser hipócritas. O pensamento do homem é isso: não, me tirou da minha terra, da minha casa, me levou, me sequestrou como escravo, hoje eu estou. O que eu estou fazendo aqui? Mas essa mulher era diferente. Essa mulher, assim como ela, aquela moça, e você, ainda tem os rabiscos. E essa mulher foi um rabisco ali dentro daquela casa. Essa mulher era templo do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo de Deus, assim como você é. E quando, meus irmãos, quando a luz chega, o Espírito Santo chega, as trevas têm que bater em retirada. Então, aonde você colocar as plantas do seu pé, as trevas batem em retirada, porque ali há uma mulher de Deus, porque ali chegou um homem de Deus. E essa moça, essa mulher, ela foi diferente ali. E nós, como será que nós estamos agindo quando nós chegamos num ambiente onde não é nosso? Como nós estamos agindo quando formos convidados a ir a uma festa, você sentiu meio chateado de não ir e colocou os seus pés lá, mas você sabia que não era lugar para você estar? Como você agiu? Como será que nós agimos naquela situação? Será que nós fazemos igual aquela moça? Fazemos a diferença? Mostramos realmente a qual Deus nós servimos? E as pessoas ao redor vão querer servir esse mesmo Deus? Ou nós não demos nada de importância para isso? Já que eu estou aqui mesmo, ninguém me conhece, eu vou tomar uma mesmo, eu vou dançar ali, descer até o chão, eu vou aqui encher a minha cara, vou fumar aquele cigarrinho, vou dar esse tapinha aqui, eu vou trair a minha esposa, ninguém está vendo, vou trair o meu marido, ninguém está vendo mesmo, e aqui todo mundo está fazendo, então não há mal nisso. Quando eu sair daqui, daí eu coloco a minha máscarazinha e volto lá para o culto, louvando lá com meus irmãos. Como nós temos agido nessa forma? Meus irmãos, Deus honrou a fé daquela moça. Um dia ela falou, ela profetizou para a patroa dela:
mande o meu patrão, o meu senhor, lá na terra de Israel, porque lá tem um homem de Deus que vai chegar lá, vai profetizar sobre a vida dele, e Deus vai curar ele. Deus honrou a fé daquela mulher. Assim, quando você abrir a sua boca a profetizar sobre a sua vida, profetizar sobre a vida da tua família, dos teus filhos, da tua finança, Deus vai honrar a tua fé. Oh, glórias! Deus vai honrar a tua fé, meus irmãos. Naamã saiu dali purificado. Ele saiu dali revigorado. Ele não só saiu dali curado, a pele dele daquela lepra, mas ele saiu dali sem a soberba, sem as mágoas, sem aquela opressão toda, aquele peso de Satanás na costa dele, sem as culpas. Ele saiu dali outro homem, não só visivelmente, mas sim espiritualmente. Deus curou aquele homem e resgatou a vida dele e a alma dele das garras de Satanás. Por quê? Naamã se converteu ao único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Esse mesmo Deus que eu e você servimos e que eu estou pregando essa noite. Aleluia! Meus irmãos, ele voltou ali na frente de Eliseu, oferecendo para ele muitos ouros, pratas, roupas que ele tinha levado. Mas o profeta não aceitou nada, não aceitou nada. Por quê? De graça recebei, de graça eu vou te dar. É Bíblia, é palavra do Senhor. Não recebeu nada, falou vai. Daí Naamã, ainda tão daquele jeito, no primeiro amor, ele já concentrado, ele falou: meu senhor, então me dá um pouco dessa terra, você me permite levar um pouco dessa terra, porque eu não presto mais holocausto algum, e nem adoração a nenhum Deus, que não seja o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Eu não presto mais culto a outro Deus nenhum, a nenhum ídolo, e nada a não ser o único e poderoso e verdadeiro Deus. E ele saiu dali cheio do Espírito Santo de Deus, através da vida de Naamã. Aqueles homens, aqueles soldados e muitas outras pessoas, imagine, lembra que Naamã era uma celebridade. Imagine quando ele aparecesse de novo, lá naquelas praças onde ele ia, nos lugares importantes, as pessoas iam ver: mas o que aconteceu? O que aconteceu com você? O que Naamã ia falar? O que Naamã falava naquela época? Foi Deus que me curou, foi Deus que me deu essa bênção, foi Deus, meus irmãos. Naamã começou a testificar a Deus. Naamã começou a dar bom testemunho, e Deus começou a abençoar a vida de Naamã, e através da vida de Naamã, várias outras almas foram resgatadas. E não vai ser diferente na tua vida. Através da tua vida, muitas almas vão ser resgatadas. Através do teu milagre, muitas pessoas vão se voltarem para Deus. É através da cura, a bênção, o milagre que Deus vai te dar. Mas irmão, Deus já fez tudo isso, Deus já me deu um milagre, Deus já me deu uma bênção, mas ainda é pouco, Ele vai te dar mais. Glória a Deus. Meus irmãos, Naamã, ele ouviu a voz do Senhor, que falou através daquela mocinha. E através daquela mocinha, aquela moça que era escrava, mas ela fez a diferença lá dentro da casa dos patrões dela, através daquela moça, até mesmo o Senhor Jesus Cristo testificou Naamã. Não precisa abrir, depois você lê lá no livro de Lucas,
capítulo 4, o próprio Jesus Cristo de Nazaré diz assim: e muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Meus irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? Eita Deus, o próprio Senhor dos senhores, o próprio leão da tribo de Judá, o próprio Rosa de Saron, aquele que era, que é e que há de vir, testificou o milagre de Naamã. Jesus está falando para você essa noite: fica firme nos atos dele, não negocie com Satanás, porque ele mesmo vai testificar um milagre na sua vida. É o próprio Jesus Cristo que vai testificar um milagre, a bênção que você tem orado de madrugada, que você tem clamado a Deus. Essas lágrimas que você tem derramado não serão em vão. O próprio Jesus Cristo de Nazaré vai testificar a bênção, a promessa, a vitória na sua vida. Aleluia. Grupo de louvor, por favor. Meu Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus. Vamos permanecer firmes, meus irmãos, vamos permanecer, porque o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. É Deus que te deu, não é o capeta que vai tirar. E essa bênção, essa promessa e esse milagre que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque não é o homem, não, é Jeová que está falando com você. Toma posse dessa bênção, meu irmão, que um dia vai chegar. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã ou depois, mas Jesus Cristo vai testificar um milagre na sua vida, só para o nome dele ser exaltado e glorificado. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com a nossa vida, Pai. Ah, Senhor, somos tão falhos, Pai, somos pequeninos, Senhor, mas o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem cuidado, tem nos sustentado a cada dia. Ah, Senhor, muito obrigado por todos os livramentos, Pai, por todas as bênçãos até hoje, Senhor. E obrigado, Pai, por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Senhor, fica à vontade na nossa vida, fica à vontade na tua igreja. Nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Quando o meu